E hoje nós vamos para mais um episódio do TrioCast. Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e você vai conferir aqui nesse TrioCast situações vivenciadas aqui, os nossos empresários, sugestões, os segmentos que estão aqui no TrioCast. Não se esqueçam de se inscrever, comentar e compartilhar, combinado? E hoje a gente tem um dia muito especial para todas as mulheres aí e também os homens que cuidam de suas mulheres, porque hoje nós temos a Celiana Freitas. Ela é sócia proprietária de um estúdio que ela mesma vai contar o que ela faz. Aqui hoje a gente vai ter uma aula, se preparem. Seja bem-vinda, Celiana. Que bom que você está aqui com a gente para contar e desmistificar o famoso polidense. Exatamente. Muito obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Igualmente. Para comentar um pouco assim sobre esse universo que ainda é tão cheio de mitos, né, e tabus. E aí eu tô sempre que tem uma oportunidade para falar do polidense que eu acredito, lá estou. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, né, para levar a palavra do polidense, que eu sempre brinco, é muito importante. Então, obrigada por essa oportunidade. É uma honra estar aqui com você. Que bom. Então, eu acho que você precisa detalhar aí como é que você chegou até o polidense para depois desmistificá-lo. Que tal? Vamos contar, então, como que foi, né, essa trajetória aí no polidense. Bom, o polidense eu conheci ele em 2016. Na época eu fazia faculdade, né? Eu fazia nutrição na USP, aqui de Ribeirão. E aí uma amiga minha da faculdade me chamou para fazer uma aula experimental. E eu, que sempre gostei de fazer coisas diferentes, modalidades diferentes, aceitei. Falei, vamos lá, vamos conhecer, né? E aí eu super gostei muito da dinâmica, eu gostei do desafio, eu gostei, assim, o que eu poderia fazer, assim, a ideia do que o meu corpo seria capaz de fazer ali, eu e aquela barra apenas, aquilo, tipo, me deixou alucinada. Falei, não, quero Essa fazer. barra me amedronta, meu Deus do céu. Não, a gente precisa tirar esse medo. Aí, bom, fiz a aula, adorei, enfim, continuei. A minha amiga chegou um momento que ela não quis mais fazer e eu segui, né? Isso em 2016. No ano de 2017, eu estava no último ano da faculdade, então eu tinha que me dedicar ali totalmente para finalizar, né, a graduação. Então tinha estágios, assim, os horários eram meio apertados, eu não conseguia mais fazer as aulas. Mas em 2018 eu voltei a fazer. E aí eu comecei ali, não sei se começo do ano, mas em 2018 eu estava fazendo. No final do ano de 2018, eu fui chamada para dar aula só como substituição. Então, a dona do estúdio, né, em que eu fazia aula, ela estava grávida, estava para ter o neném no começo de 2019. E aí ela falou, olha, você não fica para mim, pega as minhas turmas, que eram 4 turmas, Sim. só na parte da manhã, para eu poder ficar com o neném e tal. Eu falei, não, tudo bem. Eu, assim, recém-formada, né, com uma nutrição ali, querendo crescer, com poucos pacientes ainda. Então, eu comecei a dar aula em janeiro de 2019. Topei esse desafio. Então, eu dava aula de manhã, atendia paciente à tarde, ia para uma academia depois à noite para fazer avaliação dos alunos. Então, assim, me virava nos 30. E isso, assim, foi 2019 todinho. Então, eu comecei 2019 ali para ficar só 2 meses dando aula. Só que aí o negócio foi fluindo. Eu fui continuando, ninguém pediu para as aulas de volta. E aí eu fui ficando, né? E eu fui tomando gosto pelo polidense, por dar aula, né? Não só pelo polidense, porque eu já tinha me apaixonado antes, mas o dar aula, sabe? Sim. Foi muito legal esse desafio, porque profissionalmente eu me descobri de uma forma completamente diferente. Na nutrição, a gente também acaba ensinando o paciente, né, como se alimentar, entender os alimentos e tudo mais. E eu fazia um pouco disso, mas ali no poli, na sala de aula, foi onde eu vi, assim, o olho brilhou. Assim, como a didática, tipo, você ensinar e ver a pessoa fazendo ali na tua frente, conseguindo te entender, sabe? Aprender com o que você tá passando para ela, é muito incrível. Então, eu vou aproveitar uma pausa para você tomar uma água, né? E eu vou só reforçar uma coisa que às vezes as pessoas nos questionam muito, né? Eu assessoro algumas empresas, alguns empresários, e a maioria fica sempre inseguro com transição de carreira, promoção.
Porque a maioria espera a oportunidade certa para achar o seu propósito, né? Acha que o propósito ele vai cair na sua mão de uma forma Uhum. planejada, é toda redondinha, bonitinha, e na verdade não é, né? Na verdade, ele vai chegar de uma forma para você e você precisa se dedicar para ver se realmente é aquilo que realmente você quer, fazer muito bem feito, ao ponto de ver se você se apaixona e daí você começa a monetizar, né? Então, essa é uma sugestão que eu tento sempre reforçar, para que as pessoas se permitam testar novas profissões, novos desafios, novos esportes, Exato. novas danças, né? Uhum. Que aí tem a ver com o mito que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque se você vive num mundinho fechado, fazendo as mesmas coisas, igual um ratinho, toda situação igual, todos os dias, você não vai conseguir aprender. Aí você não vai conseguir gerar novas oportunidades, né? Então, esse é o detalhe que quando as pessoas falam assim, eu preciso achar meu propósito, não achei minha missão de vida, não sei o que eu gosto muito, eu volto com a pergunta: quanto você está se permitindo experimentar coisas novas, né? Exatamente. Se abrir. Se abrir para novos desafios, para novos contatos, novas pessoas, para que você consiga entender esse novo cenário, que foi o que você se permitiu, né? Uhum. Inicialmente foi financeiro, porque a sua carreira era nova, mas simplesmente você fez com tanto amor, que a coisa começou a se Crescer. exaltar, né? Exato, exatamente. Pode continuar. Esse negócio que você falou do propósito, todo mundo me pergunta, ai, como que foi a transição para você? Eu não vou mentir, não foi uma coisa super difícil, uma decisão super difícil, porque eu estava no começo da carreira. Né? Quando eu decidi abrir mão da nutrição, que eu vou voltar um pouquinho antes de onde eu estava, mas só Uhum. para contextualizar essa coisa do propósito. Eu acredito assim, que não existe oportunidade desperdiçada. Sim. Se você não vai aproveitar, outra pessoa vai aproveitar. Então, como eu estava no começo da carreira, né, recém-formada, topei da aula, fui gostando daquele negócio, mas ainda assim eu não imaginava abrir estúdio, nada disso. Não, Eu estava assim, seguindo 2019, dando aula, atendendo, indo na academia, só. entendi. Então eu não tinha pretensão de nada, mas eu sabia que eu estava gostando daquilo, tanto que eu fui ganhando turmas. Então eu comecei ali o ano só com aquelas turmas da professora, Uhum. que tinha pedido para eu substituir. E aí, conforme foi passando o ano, uma outra professora falou assim: você não quer pegar as turmas da tarde? E como eu já estava gostando muito, estava me adaptando com o dar aula, eu falei: bora, vamos pegar mais turma. E aí eu fiquei com 6 turmas em 2019 e Sim. atendendo e tudo mais. E aí, como que aconteceu essa transição de carreira, vamos dizer assim? Uhum. Muita gente assim mudou a vida, mudou os rumos na pandemia, Sim, né? E eu imagino. fui uma dessas pessoas. Porque em 2020, como não podia, né, mais praticar atividade física dentro da academia, né, as academias tiveram que fechar, então logo o estúdio também fechou, então não podia dar aula presencial. Imagino. E aí, eu, recém-formada, falei, bom, vou continuar atendendo, porque aí o conselho tinha permitido os nutricionistas atenderem online. Falei, vou seguir aqui, né? Até então, todo mundo achando que ia ser uma pandemia de 15 dias, né? 15 dias Curto. aqui em casa tá tudo ótimo, beleza, a gente depois segue a vida. E não foi bem assim. Então, quando o pessoal começou a perceber que não ia mais durar só 15 dias, ia durar ali, sabe Deus quanto tempo, não fazia mais sentido você seguir uma dieta. Então, a nutricionista já passou a ser algo assim, supérfluo. Tipo, só quem realmente queria muito manter a forma, estava treinando em casa, o que não era o caso da grande maioria. E eu, recém-formada, eu não tinha uma cartela de clientes ali que, se saísse um ou outro, eu ia ficar de boa. Entendi. E aí, eu acho que foi mais a necessidade, assim, que me fez me colocar nesse caminho aí de abrir o Sim. meu negócio, enfim. Então, eu tinha uma barra de pole dance na minha casa, e aí eu resolvi abrir vaga para ter aula na minha casa. Aula particular, com horário marcado, só de manhã. Eu falei, vou abrir 5 turmas aqui, de segunda a E veio sexta. medo junto? De vir gente para minha casa, você fala, durante a De vir para pandemia? sua casa, de você pegar o coronavírus, de alguém Nice. ridicularizar. Veio algum medo assim? Não. Não. Todo mundo pergunta assim, você tem medo de fazer as coisas? Cara, eu sou muito caruda.
eu vou e faço, não tô nem aí pro que os outros vão pensar, que os outros vão dizer. Tipo assim, velho, eu só tenho essa vida. Eu vou ficar pensando que fulano, que ciclano... é muita perda de tempo, entendeu? Então, Sim, eu sim. pensei em nada disso. A única coisa que eu pensei é que ninguém ia querer fazer por medo de pegar corona. Mas eu mesmo não tava com medo. Porque eu falei assim, cara, eu vou usar máscara, a pessoa também. Eu não vou relar nela. Eu vou fazer, tipo, eu vou demonstrar, ela vê o que ela tem que fazer, limpa a barra, ela vai lá e usa álcool o tempo todo, deixa tudo aberto. Que esse era as recomendações na época, né? Protocolos de segurança. Deixar tudo aberto, circular o ar, máscara todo mundo, e é isso. Então eu falei, eu vou oferecer. Mas eu ofereci, já tinha uns 3 meses que a pandemia tinha dado um boom, né? Então a galera já tava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, sair de casa. Então a galera já tava comprando curso online pra fazer, descobrindo novos Eu hobbies também. em casa, Nossa, sabe? fiz várias mentorias. Tava ocupar o tempo. A galera queria ocupar o tempo. E aí eu comecei a oferecer no meu Instagram. Falei, bom, gente, ó, tô oferecendo aqui, quem quiser fazer aula de pole dance na minha casa, funciona assim, assim, tá. Eu achando que não ia preencher aquelas 5 vagas. Preencheu rapidamente. Eu tive que abrir turma à tarde, eu tive que abrir turma à noite. Ai, que bom. Hoje em dia, eu escolhi não dar aula na sexta-feira à noite. Eu dava aula sexta-feira à noite. Eu falei, mas o quê? Não vou sair mesmo? Vamos dar aula, vamos ganhar dinheiro, né? Tá certo. E aí, comecei a dar aula e o negócio foi crescendo. E no final, assim, de 2020, eu fiquei 7 meses dando aula em casa. E já tava, assim, com medo do porteiro, do síndico, falar alguma coisa. Assim, o que essa garota tá aí? Pandemia, essa garota não para de entrar gente na casa dela todos os dias, o dia inteiro, um entra e sai. Uma vez o porteiro me perguntou, eu falei assim, eu tô consultoria, joguei assim, falei, não, vou falar pra ele que eu tô fazendo negócios aqui, né? Senão você é expulsa do prédio. Exato. E aí foi aonde eu comecei a sentir que talvez seria a hora de abrir o meu estúdio. Seu próprio Quando negócio. eu comecei a dar aula, minhas amigas falavam, né? Algumas delas falavam assim, não, você tem que abrir um estúdio. Eu falo assim, vocês estão malucas? Daqui a pouco esse negócio acaba, entendeu? Eu vou ser empresária? Eu vou ali, volto a dar aula, volto à vida normal. Só que não tinha como voltar ao normal. Porque depois que você vê algo melhor, não tem como desver. Exato. Eu vi uma oportunidade ali, já eu falei, era. gente, não tem como eu voltar pra trás agora. Sim. Falei, tá bom, vamos ver então, que demanda tinha. No final de chegando próximo de dezembro de 2020, eu tava com todos os horários preenchidos, com fila de espera, que se saísse uma, a outra já entrava. Que delícia. Falei, cara, aqui tem uma oportunidade. Aí eu falei, bom, mas para eu abrir um estúdio, eu não vou ser só mais instrutora de pole dance. Eu vou ter que ser empreendedora, a empresária que faz tudo. A faxineira que atende o cliente. No início tem que ser assim. Faz tudo. Aí eu empresa. Exato. Eu falei, eu não vou ter tempo para atender nutrição. E aí foi o momento da transição de carreira. Tipo, vou deixar de desapegar da nutrição ou não? Que nem eu falei agora há pouco, não foi uma decisão hiper difícil, porque eu não tinha uma carreira consolidada, enfim, não era CLT, nada disso. Eu atendia ali e tal, e as pessoas me conheciam como nutricionista, né? Então, desde 2012 fazendo faculdade de nutrição, hora que formei, nutricionista e tal. Então, as pessoas me conheciam por esse lado. Eu falei, como é que eu vou agora pegar o meu diploma, enfiar na gaveta? Eu estudei tanto para entrar nessa faculdade, assim, como que agora eu vou deixar o meu diploma de lado? E vou encarar esse universo que eu não faço ideia de como é. E todo mundo fala que empreendedora, ela não planeja. Ela simplesmente vai executando, né? Ela vai apagando os incêndios, assim, ela se joga. Porque se eu tivesse pensado e calculado, se eu soubesse, alguém falar assim, vamos passar um trailer aqui das coisas que você vai viver? Vamos ver se você vai querer mesmo? Eu não ia. Eu acredito. Como eu não sabia nada, pra mim, eu só tava assim, bom, eu vou sair da minha casa, eu vou abrir uma sala. Deixa eu me entregar. Não chamava nem estúdio. Eu falava assim, vou abrir uma sala e vai aumentar o número de barras e eu vou continuar dando aula. Eu não pensava no restante, assim, sabe? Só que eu sempre fui uma pessoa muito realizadora. Então, se eu vejo um problema, alguma situação que, tipo, não tá legal, eu vou lá e resolvo. Crio um negócio. E assim, eu tenho muita criatividade para fazer as coisas e enfim, para me promover mesmo. Assim, falei, cara, a hora que eu entendi que eu preciso fazer com que esse negócio cresça para ele se manter, porque eu assumi um custo fixo, eu comecei a criar alternativas e coisas, ideias para que eu pudesse crescer e ser conhecida, né?
Então, deixar ele de ser Celiana só, Celiana Freitas, instrutora de pole, Celiana Freitas, dona do Lotus Estúdio. Exato. E aí teve uma coisa muito legal que eu fiz no começo de 2021 e de 2022. Que a gente sabe que todo mundo pesquisa ou no Instagram ou no Google, principalmente no Google, né? Você quer ver a avaliação, onde é a localização, quanto tempo demora da sua casa, essas coisas. Sim. E aí, nesses 2 anos, no comecinho do ano, eu fazia gincana com as meninas, com as alunas que estavam comigo. Aí, cada semana, elas tinham que fazer um desafio e pontuava. No final do mês, quem pontuasse mais ganhava prêmios relacionados ao pole. E aí, de desempenho da atividade lá fez atividade, pontuou, vai somando, no final ganha, tinha primeiro, segundo, terceiro lugar. Sim. E aí, as 2 gincanas eu coloquei a primeira semana, até pra parecer assim, vai ser tranquilo. Eu falava assim, gente, vocês têm que ir lá no Google, me avaliar, e aí ganha ponto. Eu não falava quantos, era um só. Vai ganhar pontos aqui. Aí tudo, nossa, é super fácil. Entra no Google, comenta. Então, assim, isso fez com que eu crescesse muito. Isso aqui eu nunca falei pra ninguém, hein? Ai, olha, já tá contando os bastidores aqui, essa dica eu não contei pra ninguém. Se você está começando o seu negócio, faça isso. Aproveita a gincana. O Google é onde as pessoas pesquisam. E aí, a pessoa mais bem avaliada, com mais comentários, ela sobe. Eu não preciso pagar o Google pra ele me colocar lá em primeiro. Automaticamente eu tô lá, porque eu tô super bem avaliada. Você vai ver, acho que tem quase 40 comentários. E não é comentário assim, super bonito o estúdio. Muito legal o estúdio. Como elas achavam que ia ganhar muito, sei lá, da cabeça delas. Quanto mais eu abrir meu coração nesse comentário, mais ponto eu vou ganhar. Uns comentários assim, nossa, um estúdio maravilhoso, porque a Celi é isso e aquilo. Ai, que delícia. E é uns textão, assim, é muito bom. E isso me ajuda muito. Então, foi uma maneira que eu achei, que não me custava nada, de me promover. Sim. Então, eu fazia com que elas fizessem esses exercícios, esses desafios, né? Toda semana e me marcava no Instagram, e marco o @ do estúdio, marco o @ da Celiana. Então, aí o meu nome foi pulverizando pela cidade, entendeu? Entendi. Dessa maneira. Entendi. Então, eu sempre, quando eu me propunha fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu, entrego tudo de mim, eu vou criando ideias e soluções e vou fazendo. E aí, que eu comentei aqui antes da gente ligar as câmeras. Vou pro trio ou não vou pro trio? Já tô sabendo. Como eu cheguei aqui no trio, né? Como eu vim parar aqui, como um estúdio de pole dance num prédio comercial, ninguém fala. Mas, enfim, quando eu resolvi, então, abrir o estúdio, falei, bom, eu preciso de uma sala que pelo menos caiba ali mais de 2 barras. Eu não vou sair da minha casa para colocar mais uma barra. Sim. Só que eu ficava olhando salinhas pequenininhas, né? Porque o medo de assumir alguma coisa muito grande, né? Também era grande. Imagina. E aí eu falei, vou pegar umas salinhas menorzinhas, assim, tal, né? Aí eu olhava umas salinhas assim, tipo, cabia 2 barras. Não cabia então eu vou fazer uma pausa. Cuidado, que quando você assume um compromisso, que ele é pequenininho, o resultado é pequenininho, o seu sonho é pequenininho, né? Então, a gente tem que também se estruturar, fazer estratégias, né, de passo a passo, para que a gente assuma um risco, né, sim, calculado, né? Eu acho que isso é super viável, mas também a gente tem que olhar para o tamanho do nosso sonho, né? Eu quero uma sala pequenininha para quê? Para ser assalariada? Ou eu quero ter tantos alunos, vou trabalhar em cima desse foco de tantos alunos e eu preciso de uma metragem para comportar tantos alunos por hora, né? Essas contas a gente precisa fazer para mapear esse trabalho de como realizar esse sonho, né? Eu acho que é legal que todo mundo pensa pequeno, mas aí quer resultado grande, né? E eu gostei quando você falou, ai meu Deus, né? Então, justamente porque se você tem um sonho grande, você precisa se planejar para o grande, né? Exato. Da visibilidade que você pediu para as meninas te avaliar, realmente, porque uma vez que você tem visibilidade, automaticamente você pode pagar um lugar maior, mais espaçoso, né? De visibilidade. Exato. E aí parece que assim, por mais que o medo ali de assumir algo grande tava dentro de mim, nada dava certo dessa salinha. Eu fui atrás. Jura? Nada dava certo? Eu fui atrás da salinha pequena. Você acha que eu não fui? Eu fui atrás das salinhas pequiticas. Aí não deu certo. Aí eu falei, tá bom, então vamos para um centro comercial, né? Eu falei, já tá aumentando meu custo. Que Deus me proteja. E assim, eu fui olhar todos. Eu não vim no trio. Aí, sempre assim, aqueles
aqueles chãos, assim, que você tem, que é o piso é de Lego, sabe? E aí eu olhava, assim, tinha um piso que não dava pra colocar, eu olhava pro teto, aí era bem na lâmpada, eu falava assim, gente, não vai caber nada de barra aqui, meu Deus. E pra onde eu vou? Aí a minha última alternativa era ir lá pro NEL. Ah, olha aí, ó, meu concorrente. Exato. Fui lá, cheguei, eu varri aquelas salas. Aí a sala menor não tinha dado certo. Eu falei, não, vamos ver sala dupla. Eu fui ver sala dupla, só que tava tudo mobiliado. Eu falei, acho que não é pra ser e tal. Eis que o cara que tava me ajudando lá, acho que é corretor. É. E aí ele falou assim, Celiano, eu vendi uma sala lá no trio, eu assim, ai meu Deus do céu. Eu acho que tá pra alugar ainda. Eu falei, que legal. Aí ele falou assim, você quer ver? Eu falei, vamos, fazer o quê? Vamos, estou na chuva, vamos se molhar. Exato, mas antes de continuar, quando eu falei, eu tomei a decisão dentro de mim, falei assim, tá bom, eu vou abrir um estúdio, eu vou deixar a nutrição de lado, mas eu falei, eu não quero qualquer lugar. Mesmo que eu procurava a salinha pequenininha, eu não queria qualquer lugar. Eu lembro de fechar o olho, assim, e eu via uma sala branca com uma vista, que eu amo vista, assim, prédio alto, enfim, vista. Falei, cara, vai ter que ser assim. E aí eu procurando essa sala, né? Em lugares assim. Não subia nem andar e eu queria vista, né? Aí tá. Aí o moço falou assim: vamos lá no trio. Falei, vamos lá no trio. A hora que eu entrei na sala, que é o estúdio hoje, né, aqui no trio, a hora que eu entrei na sala, falei, meu Deus, é a sala que eu visualizei. Tipo, era branquinha. E a vista? Com uma vista linda. Não tinha prédio, na época não tinha o apogeu ainda. Não tinha nada, assim, era tipo, você entrava, parecia que você estava olhando pro céu. Aí eu falei, caraca, e agora? Achei. É aqui, mas não era pra ser aqui, eu tava fugindo do trio. E por que você tava fugindo do trio? Meu Deus do céu, Celiana, eu olhava, assim, pro trio, eu falei, na Vargas, vai ser absurdamente caro. Eu tô começando. Já tava no pré-julgamento, né? Exatamente. Falei assim, gente, eu tô começando, imagina, não muito posso louca, ir pra Vargas. Muito louca ainda. Você acha que eu vou pra Vargas, assim, né? Tá bom, aí o cara a gente entrou na sala, eu falei, eu vou ter que perguntar o valor dessa sala, vou ter que negociar, tentar pelo menos, porque é a sala que eu quero estar. Fala do trio que me escolheu. Eu falo que é isso mesmo, porque eu não tinha, eu fugia, eu não pesquisei ninguém aqui de imobiliária, se tinha corretor, nada disso. Que engraçado, um cara né? lá do outro lugar que me trouxe. Então, assim, essa questão de pré-julgar, né? Essa questão de crença limitante, de vínculo com histórias que você já viu alguém. Olha, que para crescer tem que começar de baixo, tem que ser um bairro inferior, tem que ser no subúrbio. E não é bem assim, né? Você pode abrir para o mundo e o mundo traz, né? Eu acho que o universo ele é muito bom porque ele traz no momento certo, na hora certa. Então você estava preparada para receber esse presente. Então a maioria das pessoas ou vivem no passado ou vivem no futuro. Só que esquece de curtir o presente que ele dá jus ao nome, né? Ele é um presente. E se você ficar atento aos presentes que você ganha todos os dias, em fala, em vídeo, em leitura, em parceiros, em clientes, em amigos, você tem alguns presentes que você pode gerar várias oportunidades, né? Então, pode ser que você poderia ter negado, né? E não quero, é muito pra mim, né? Mas você se permitiu. A hora que você se permitiu, você viu que fazia parte da sua estratégia. Olha só que legal, muito bom. E é isso que você falou, assim, a gente aproveitar aquela oportunidade que a vida tá dando naquele momento, sem pré-julgar, porque a gente pode se surpreender muito. E foi o meu caso, porque eu perguntei o valor, falei, de primeira, sim, meu anjo, não vai dar. Tô começando. Mas assim, o proprietário também é um anjo. Eu não falo com a imobiliária, eu tenho um WhatsApp dele direto, então isso é muito bom. Então eu falei com ele, falei, o negócio é o seguinte, eu tô abrindo um negócio agora, no meio da pandemia. Não sei se ele vai vingar. Aí eu pedi lá para negociar o valor do aluguel e tal, e ele super topou, ficou bom para mim, ficou bom para ele. Eu falei, eu acho que dá para seguir assim. E aí as coisas foram acontecendo.
fui chegando aluna, e eu conseguindo pagar o meu custo fixo, eu falei, caraca. Que delícia, eu sou empresária agora. Exato. E aí começou a correria de, não preciso aprender sobre gestão, porque eu fiz nutrição. Sim. Eu sabia sobre alimento, sobre gerenciar um negócio eu não sabia. Faz parte. Aí eu fui pesquisar consultoria, fiz várias mentorias, enfim. Que bom. Eu continuo sempre fazendo, sempre querendo aprender, sempre querendo evoluir nesse sentido. Porque se a gente para de aprender também, né? Não tem jeito. Estagna. Não tem jeito. E aí, né, depois, comecei em dezembro de 2020, então o estúdio tá se aproximando dos 3 anos, faz quase 3 anos, então, que eu estou aqui no trio. E pode ser para qualquer mulher o polidense, aí vamos jogar esses mitos fora, vamos né? Conversar sobre isso, vamos porque conversar isso é bem importante. no detalhe. É porque normalmente a barra assusta, você precisa ter que subir, ter força no braço, força na perna, pelo menos é o que eu sei aí, né? Então, detalhe aí pra gente. Olha, vamos começar. Para quem que é o polidense? Para qualquer pessoa que tenha vontade de aprender. E eu falo qualquer pessoa porque ele pode ser... Sem limite de idade? Pode ser para criança, existe Polykids. Dá para ser para mulheres de qualquer idade, de qualquer corpo. Você não precisa ter um corpo perfeito para fazer polidense, né? Você não precisa ser magrinha, você não precisa ser novinha para fazer polidense. Pode ter celulite, né? Pode ter celulite, pode ter gordurinha. Não precisa ser Barbie. Você pode ser... já pode ser mãe, entendeu? Mais velha, isso não tem problema. Tipo, homens também fazem polidense. Jura? Não sabia. Eles têm um benefício a mais, é que a musculatura deles é bem mais forte. Eu já dei aula para alguns homens, eu falo assim, gente, eu sofro para fazer, sofro 3 meses para aprender um negócio, eu mostro para ele uma vez, ele faz. Tá vendo? Mas hoje em dia eu foco só nas em mulheres, eu não atendo mais homens, mas existe. Então, assim, tem homem que faz, mulher que faz. Tem tem senhoras que fazem. Tipo, tem uma Vobia, eu acho. O Instagram dela é super legal. Ela tem 70 e quase 80. Sim, 76, 77, sei lá. Ela já é idosa e ela pratica. Olha, que delícia. Inverte, fica presa só pelas pernas. E tá lá com as perninhas tudo enrugadinha, de vovozinha. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, maravilhosa. Então, esses exemplos de mulheres existem, só que são poucos, né? Entendi. Esse negócio de achar que só a magrinha, novinha vai fazer o polidense, pode fazer o polidense, porque quando a gente vai pesquisar polidense na internet, você só vê aparece as mulheres perfeitas, né? fazendo polidense. Né, assim, aquele corpinho slim, magrinho, cheio de músculo e parecendo uma pena. Fala assim, poxa, aí você se olha no espelho e fala, pô, eu não tenho esse corpo. Sim. Então não é pra mim. Isso é o que a grande maioria pensa. É muito difícil as mulheres quebrarem essa barreira do tipo, eu quero conhecer o polidense, eu acho bonito, eu gostaria de tentar. Mas tem essa barreira do achar que só a mulher mais nova e super esbelta é que vai conseguir fazer o poli. Então, o primeiro mito jogado fora. Benefícios. Benefícios. O poli ajuda... O benefício maior, pra mim, assim, e que eu sempre levanto bandeira, é sobre a questão da autoestima. A autoestima da mulher engloba muita coisa, sim, né? E eu vejo muito isso dentro do estúdio, né, com as alunas que eu tenho, porque eu até comentei aqui, antes da gente ligar ali as câmeras, que a maioria das mulheres que eu tenho ali do aula não são mulheres com corpos ditos padrões, né, dentro do padrão que a sociedade impõe. Então, essas mulheres, né, ver a transformação delas ali dentro do estúdio, isso é muito legal. Então, tem mulher que não se olha no espelho, não consegue se olhar no espelho, não tem espelho em casa. E aí elas aprendem a lidar com se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Tem muita mulher que tem problema com ficar com pouca roupa, né? Perto de outras mulheres também. Então, é um desafio muito grande. Então, esses desafios que elas vão ultrapassando durante o processo, né? As aulas ali, vai dando para elas coragem. Entendi. Então, uma mulher com coragem, ela faz Pode qualquer tudo. coisa. Quando ela entende o poder pessoal dela, sim, ela fica imparável. Então, assim, ela não se deixa mais levar pelo que o outro pensa, pelo que o outro acha, né? Quando ela olha pro corpo dela, ela fala assim, tá, esse corpo aqui tem história, sei lá, às vezes eu sou mãe, eu já tive filhos, é um corpo que carregou 3
sei lá, 2, 3 gestações, é um corpo que já tem mais idade, então, assim, tem celulite, a gravidade já tá batendo, enfim, não tenho tanta força porque eu não gosto de musculação, eu estou recente na musculação. E tá tudo bem. E é isso, sabe? E aí ela olha pro espelho e fala assim, tá, mas esse corpo aqui, que antes eu falava tão mal, eu ficava botando tanto defeito, eu tinha que cobrir, eu tinha que colocar tecido para não ficar à mostra, porque me envergonhava. Esse corpo tá me possibilitando mostrar o que eu sou capaz. É com esse corpo que eu estou fazendo esses movimentos aqui, que eu achava que, puxa, não ia ser possível, né? Que você comentou, ai, nossa, a gente acha que vai ter que subir naquela barra. Na primeira aula, você já sobe. É que a gente acha que é só segurar na barra e puxar ali e acabou. Não, tem Técnicas, né? A gente tem todo um preparo durante a aula. Porque olhar um videozinho no Instagram, né, no YouTube, nossa, você fala, perfeito, parece uma pena. O que eu costumo dizer, quanto mais força você tem, mais leve você parece ser, aparenta ser. Isso é muito verdade. Ah, você vai ganhar a força da noite pro dia? Óbvio que não. Só que a gente trabalha nas aulas, né? A gente não chega e faz igual o vídeo, repete o vídeo aí que você viu. Não, não é assim. Existe uma progressão no ensino. Então, a gente vai aquecer o corpo, vai alongar, vai fortalecer com movimentos específicos para o polidense, vai trabalhar ali a sequência dentro das capacidades da aluna, né? Às vezes ela vem falando, ai, não tenho força. Nossa, eu sou péssima com coordenação motora. Nossa, você tem que ver, não tenho problema com lateral, eu não consigo saber direita e esquerda, me confundo sempre. Ela já chega falando um monte de defeito, né, dela, assim. Aí eu só assim, tá bom. Não, tá bom. Não, fica tranquila, vamos seguir. Porque eu já sei que muito daquilo é exagero. Que na hora do vamos ver, ela já tem uma certa força, assim. Ou com a técnica que eu ensino para você subir, ela sente que não precisa botar tanta força no braço, tem outras partes do corpo que a gente usa para fazer essa força. Então, essa coisa de, preciso já ser forte, precisa ter muita força no braço. Precisa ter força no braço para praticar o polidense. Não precisa ter força no braço para começar o polidense. Entendi. Porque ali no poli a gente trabalha diferente de, assim, de tudo, de academia, de crossfit. Eu tenho uma aluna que faz academia e sempre falou para mim, olha, eu treino academia faz muito tempo, mas o braço, a força no braço que eu tenho hoje em dia é por conta do poli. Porque eu não sou uma pessoa que treina muito. Mulher geralmente não gosta muito de treinar braço da academia. Não. E aí no poli a gente tá sempre se puxando, se segurando. Então a gente não fica hipertrofiada, né? Que é o aumento da musculatura, do volume da musculatura. A gente fortalece a musculatura que a gente já tem. Entendi. Então às vezes a gente olha lá uma mulher mais gordinha, fala, nossa, não vai conseguir subir. Não, ela vai. Ela vai desenvolver a força para subir o peso do corpo dela. Acidente. Olha, acidentes, acho que acidente é uma palavra muito forte. Não acontece. Acidente não acontece. Quedas acontecem. Sim. Só que uma coisa, a gente primeiro que aprende a cair no polidense. Tudo é técnica, né? Exato. Celiane. E assim, é muito difícil acontecer quedas assim absurdas. Quedas absurdas são de movimentos muito mais avançados. Entendi. Então, assim, quem tá começando no poli, eu falo quem tá começando não é no primeiro mês, não. Quem tá começando no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Não é tão simples. Não é tão rápido assim que você vai fazer coisas mirabolantes. Só se você, sei lá, é uma pessoa que fez ginástica artística na infância, balé, e veio da dança, e aí tem um porte físico que vai te favorecer. É muito, muito específico, que aí você avança muito rápido, mas geralmente não é assim. Então, para você fazer movimentos assim, flips, que a gente chama, né, que você dá umas piruetas e cai em pé e não sei o que dá para fazer isso no poli também, isso é muito avançado. Isso demora muito tempo, sabe? É muito lá na frente. Então, como eu falei, o ensino é em progressão. Entendi. Então, a gente começa no nível baixo da barra, que é do chão ali até a sua cabeça, até a altura da sua cabeça. Você vai trabalhar ali. Sempre com o auxílio da professora, num primeiro momento, para você entender o movimento, né? Se adaptar ali ao seu corpo com a barra, entender aonde você tem que fazer força. Entendi. E aí, aos poucos, né, a professora falou: ó, dá para fazer sozinha. Porque você tá num nível baixo. Soltou a trava,
você tá no chão, assim, não tem uma queda, sabe? Sim, sim. O máximo é que vai escorregar e vai bater a bundinha no chão ali. Não é nada que você vá se machucar, quebrar alguma coisa, enfim, e ter que parar no hospital, quebrar a cabeça, quebrar dente, nada disso, sabe? Precisa ter barra em casa para treinar? Não precisa, né? Até porque o estúdio, ele já tem, pelo menos aqui no meu, tem os 6 barras. Então, é uma aluna por barra, Sim. né? Cada uma para aproveitar o máximo ali da aula. Quer ter uma barra em casa? Sugiro que tenha. Quem se apaixona pelo pole, assim, fala assim, caraca, eu preciso treinar mais vezes, Preciso 1 hora na minha extravasar. semana, 2 horas na minha semana é muito pouco. Eu quero praticar mais, é muito Sim. gostoso e tal. Eu sugiro que tenha, não tenho nada contra. E dá para aprender também de casa. Por exemplo, tem muitas pessoas que me chamam, né, no direct e falam, eu queria tanto fazer, mas não tem na minha cidade. Às vezes eu moro numa cidade muito pequena, né? Não tem na minha cidade. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente percebeu que dá para fazer pole dance de casa de forma online. Você não precisa do presencial, você não precisa da professora grudada em você. Então, a forma de ensinar, que nem eu já dei aula várias vezes online. Várias vezes. Hoje eu tô com uma aluna online. E aí, a gente sempre explica de uma forma muito mais esmiuçada, Sim. né? Grava ali bem o movimento, traz o celular para mostrar ali perto o movimento, para não restar dúvidas. E sempre falando, começa de baixo, se vai ganhando confiança, você vai avançando, né? Vai subindo aí o nível da barra. Então, talvez assim, o cuidado no ensinar, né? A cautela ali seja maior com uma aluna online, mas Consegue. não muda em nada. Dá super para fazer. Se quiser ter uma barra em casa, fala assim, eu não consigo ir em horários disponíveis nos estúdios, porque acontece, tem gente que trabalha de dia, estuda de noite, e aí às vezes no final de semana também trabalha, não consegue, não tem horário para fazer, Sim. sabe? Fica difícil. E a pessoa quer praticar. Ela tendo na casa dela, ela pode pegar qualquer horário da semana, do fim de semana dela, Para treinar. e quantas vezes na semana ela quiser. Situação cômica que te marcou? Nossa, cômica. Drástica? Tem várias, assim. Situações cômicas são, tipo, as alunas, né? As situações em sala de aula. Você perguntou de acidente, né? Com as alunas não acontece, mas com a professora... Acontece? É Lady Murphy, Porque a então. professora fica ali auxiliando, aí de repente vê um pé na cara, vê um cotovelo na boca, né? É isso. Uma vez eu fui tirar uma aluna da barra, e ela foi fazer um movimento, eu tava ali perto auxiliando, e ela ficou com medo e ela desprendeu da barra, assim, soltou. Tipo, a professora me pega. Porque elas sentem que eu tô ali, aí elas, relaxa, é ela que se vira. Deixa que ela Pra me me ajuda. segurar, né? E aí eu segurei ela assim, e ela caiu aqui ela deitou assim no meu ombro. Tipo, sabe quando você pega um saco e joga assim? Foi exatamente isso, assim. E aí eu saí da barra com ela assim, agachei e deixei ela no chão. E ela não era levinha, não. Ela acho que era mais pesada que eu. E aí as meninas falaram, nossa, a Selena faz crossfit pra segurar, porque eu gosto de fazer crossfit, né? Eu falei, é isso, gente, tem que fazer crossfit pra dar conta, pra eu trazer segurança pra vocês, né? Porque a hora que eu seguro, elas, tá bom, ela tá aqui comigo, então... Já tô pronta pra me entregar. Isso aí acontece bastante. Nossa, já tomei, assim, cotovelada, soco... Nossa, várias vezes. Eu não deixo acontecer com elas, é que eu fico ali, e aí, de repente, elas... Porque a gente fica brincando, né? Que de ponta cabeça a gente esquece até o nosso nome. Quando as meninas começam a fazer os movimentos, né, com a inversão, a partir da inversão... Fica muito difícil, realmente, você entender que perna que é, qual que é a direita, qual que é a esquerda. Fica um pouco perdido, né? Porque a gente muda ali o nosso equilíbrio, né? O nosso ponto de eixo, né? Que a gente normalmente fica aqui com a cabeça pro alto e o pé lá no chão. E no pole a gente inverte isso e ainda tem que fazer coisas, né? Movimentos com o nosso corpo de ponta cabeça. Então, nos primeiros momentos, você fica meio perdida. E aí, elas jogam a perna assim, ó, em braço, não sei o quê. Aí vai, eu aqui, ó. Só eu tenho que ficar desse jeito. E eu uso óculos e eu fico brincando, né, com as alunas. Eu falei, vou tirar meu óculos, gente, porque se vocês deram um soco nele, ele não resiste de novo. Ele vai quebrar. Mas acho que é a situação mais, assim, situações cômicas, né? É mais essas questões, assim, que, nossa, em sala de aula eu me divirto muito. Muito, 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 muito. Eu acredito. Eu falo, assim, que o trabalho mesmo é quando eu tô no off. Que eu tenho que criar conteúdo, que eu tenho que montar aula, que eu tenho que atender cliente, que eu tenho que fazer financeiro, não sei. Esse é o chato pra mim. O legal mesmo, nem parece que eu tô trabalhando.
E é uma coisa engraçada, porque aqui no trio eu vejo todo mundo, né? Tudo Fino, vindo trabalhar. alinhadinho, né? Nossa, a mulherada no salto, né? E eu venho trabalhar, eu moro aqui, né? De tênis, no outro. né? Aí eu, nem tênis, eu venho de chinelo. Eu venho de chinelo, shortinho de Fala, academia. eu posso, eu sou Assim, empresária. não vou nem ficar com essa roupa. Pra que eu vou ficar com uma roupa? Eu vou vir toda pomposa, sendo que eu vou ter que tirar tudo e ficar com top, né? E short lá dentro da sala. Então você já aproveita o trio, mora no trio e trabalha no trio. Exatamente. Tá vendo? Não queria, agora já Agora eu tô até demais aqui. Usa os 2 empreendimentos, Mas olha só. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Quando eu vim pro trio aqui, pro trio office, né? Aí as meninas, minhas amigas, nossa, Lilian, mas você podia morar no trio, né? Bem mais fácil. Aí eu, ai não, imagina, morar na frente do trabalho. Nossa, parece que tá trabalhando toda hora, eu não sei o quê, eu não quero ficar olhando pro trio. Aí que eu botei assim no papel tanto de gás que eu tava vindo de... Porque como eu dou aula assim de manhã, aí depois às vezes eu dou aula à tarde, aí depois eu volto, aí à noite, aí volto. O gasto que eu tava tendo com deslocamento... Terrível, né? Falei, gente, eu pago a mais o lugar da sobra. Aí eu falei, cara, eu sou muito teimosa mesmo, porque já era pra eu estar aqui, ó. Agora vai fazer 1 ano, não faz 1 ano ainda que eu mudei. Olha e aí eu falei assim, gente, eu falei pras meninas da recepção, quando eu mudei pro home, eu falei assim, agora é que eu venho de pijama trabalhar. Nossa! Eu posso. 5 minutos antes da aula eu tô descendo, entendeu? Antes eu tinha que, nossa, maior preparo, meia hora antes, até sair e tal. Olha que e delícia. Agora a praticidade é muito bom. E você viu que passou tão rápido o nosso podcast que nós já estamos já uns minutinhos atrasada aí, né? Ai, gente, se deixar eu falo, hein? Se não me cortar, eu... Você viu que delícia, né? Então, Celiane, agora assim, o que você recomendaria? Qual sugestão, qual dica que você pode dar para o nosso público para a gente fechar nosso episódio, falar com você depois? Em relação ao poli? Sim, tá. com certeza. Não, é que se fosse também em relação tipo, ao empreender também. Pode ser os dois, então. Tá, Pode ser os dois. Bom, em relação ao empreender, se você tem vontade, né? Se você tem um sonho, se você sabe que é boa em alguma coisa, comece com o que você tem, com o investimento que você consegue fazer, no lugar que você consegue fazer, né? Às vezes você tá mirando aí, fazer um negocinho pequeno, igual eu tava fazendo, e a vida te dá oportunidades maiores, então agarre, porque você pode crescer muito, muito mais do que você imagina. Então, se você tem vontade de abrir o seu negócio, de fazer acontecer algo diferente, mudar o curso da sua vida, não tenha medo. Né? Se isso tá gritando dentro de você, eu falo, a intuição ela é muito forte, pelo menos para as mulheres isso é muito forte. Então, se você tem isso falando muito dentro do seu coração... Aproveite. Siga em frente. Siga em frente. E, para você, mulher, que ainda acha que polidense, né, é só para um tipo de mulher, para uma certa idade, para um certo corpo, saiba que não, né? Estou aberta a conversas, né? Vai ter aí o meu contato no vídeo, então, se você quiser conversar sobre isso... Conhecer o trabalho, vir conhecer o estúdio também, tá de portas abertas, né? O polidense que eu gosto de levar para a mulherada é o polidense acessível, né? Eu gosto de mostrar isso, que qualquer mulher pode fazer, né? Sendo mãe, mulher que trabalha, não tem quase tempo para ela, é essa mulher que precisa fazer o polidense, que ela vai descobrir ali coisas incríveis que o corpo dela pode fazer, e além disso, ela vai se redescobrir como mulher, que ali naquele momento ela vai se olhar só como mulher, não como empresária, não como mãe, não como esposa, ela vai se ver como mulher, que antes de qualquer coisa, né, Sim. somos mulheres, e a gente tem sempre que aflorar esse lado, regar ali, né, essa florzinha, né, que é a nosso feminino, Essência. E não deixar isso ser sufocado pela rotina, né, pela energia ali masculina que o trabalho exige. Então, ali no Polidense, a gente aflora tudo isso. Olha, eu vou aproveitar esse gancho e vou até ampliar aí essa visão sua. Para mim, quando eu comecei a estudar, a dar uma olhada, a ver com mais carinho, eu sou uma pessoa muito tarefeira. Eu adoro colocar a mão na massa. Então, o meu poder de concentração é muito baixo, porque eu tô escutando você, mas já tô tentando prestar atenção no outro, que prestar atenção no outro. E aí, no primeiro momento, né, quando eu criei um método de trabalho, e hoje a gente já tem equipes que trabalham com a gente, e você tem que ser exemplo, né? Quando você tem muita gente de baixo, você precisa se preocupar com o seu exemplo, né? Então, em relação à saúde, em relação à família, em relação ao eu, aparência, tudo isso conta, né? Isso vai aflorando.
E a minha grande dificuldade sempre foi fazer um exercício ou uma atividade comigo mesma, entendeu? Para que eu pudesse imergir dentro de mim. Porque eu sou muito falante, gosto de muita gente, vivo rodeada de muita gente, tenho uma filha de 6 anos, né? Então, tipo assim, que hora que você para pra você? Ai, Márcia, você é minha persona, tá? Na madrugada. Só queria te dizer isso, que você é minha persona, tá bom? Ah, muito obrigada. Então é muito difícil, não é fácil para ter esse equilíbrio, né? E aí, quando a gente aflorou as técnicas, os métodos e tal, tipo assim, alta performance. O que que é alta performance? É quando você consegue ter o seu melhor resultado no menor tempo, né? E financeiramente remunerado, porém com equilíbrio, né? Que é para atender todos os pilares da vida. E a hora que você puxa essa responsabilidade, é muito difícil, entendeu? Porque se você é muito tarefeira, você não consegue ser estrategista. Aí você fala, e agora? Então, se você é estrategista, você tem que ensinar métodos para outras pessoas duplicarem aquilo que você faz, para que você ganhe volume, né, no atendimento e tudo mais. E aí teve um dia que o Roberto Chiniachi, que é meu mentor, né? Teve um dia que ele falou assim, tá bom, você quer alta performance? Fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu falei, bom, mas então para não sair fazendo, eu tenho que me concentrar, né? Eu preciso desenhar a melhor estratégia. E aí eu comecei a fazer aula de natação, por causa da minha filha. Ela começou a fazer natação, eu gostei, matriculei eu e ela, né? E engraçado que a hora que eu comecei a fazer as aulas, eu fiz 2 voltas na raia, né? Aí o professor falou, vem aqui, mas será que você pode respirar? Aí eu falei, eu fui e voltei na raia, eu praticamente não respirei. Ele falou, não menina, você tá esquecendo de respirar, né? Tipo, coisa básica, precisa respirar. Então, daí virou a minha chave, né? Que eu preciso mudar o jeito da condução, né? Então, se eu quero sair de tarefeira, assumir o mundo, ser salvadora, para que eu possa reduzir esse formato de trabalho que foi encampado durante a minha história, e para que eu tenha alta performance, eu preciso fazer diferente. Então aí eu comecei a me concentrar mais na aula de natação, eu comecei a saber o momento certo de respirar, o momento de levantar, de dar abraçada, né, de movimentar as pernas, e isso tudo a gente não leva a sério. Mas a hora que você quer alta performance, você precisa fazer atividades e tarefas que não condiz com a sua realidade. Então é como você falou, eu entro numa sala de escritório e eu fico tipo 8, 9 horas seguidas, né? Praticamente só saio para ir no banheiro. E quando a gente começou a falar sobre seu estúdio, né? Eu falei, puxa, eu acho que tem uma outra ocasião que eu posso também me descobrir, no pole dance, justamente porque eu vou ter que me concentrar na barra, porque se eu não me concentrar na técnica, eu vou cair, vou fazer errado e tudo mais. Então, a minha sugestão para você que busca alta performance e fazer um novo comportamento, um novo modelo mental, é preciso fazer atividades, exercícios, estratégias diferentes do que você fez ao longo da vida, né? Então, é por isso que já eu vou ser sua aluna, porque é importante a gente se redescobrir com outras estratégias, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes as mulheres vão lá, às vezes não, a grande maioria das vezes, elas vão para aprender o pole dance, por curiosidade, que sempre gostou, enfim, qualquer coisa, mas pelo pole dance. E elas acabam descobrindo benefícios do pole que elas nem imaginavam. Então, assim, eu tô aqui falando sobre autoestima e tudo mais, mas também tem muito disso. Tem muita aluna workaholic e tal, Sim. Que é o único momento, e não é nem que ela tem que fazer força para se concentrar. Porque é tanta informação que ela tem que processar. Tem que tanto, desligar o trabalho. A mão direita, a mão esquerda, daí você põe a direita, aí você vira, aí você sobe a perna, aí você faz isso, aí você gira. Então não tem como. Você não tem que fazer força pra se concentrar. Automaticamente você vai se concentrar. E a hora que você vê, passou 1 hora ali, ó. Você não pensou em mais nada, a não ser em você entender como seu corpo funciona com aquela barra. Aí você entra em equilíbrio. Exato. É isso.
Olha, que bom, foi maravilhoso te conhecer Que um bom, pouquinho fico mais. feliz. Eu Foi amei. muito bom o nosso bate-papo. Você viu que é leve, que a gente consegue. Eu ficaria aqui, gente. Ah lá, ó. Você me dá um Eu acho, cafezinho aqui, eu acho que o vou. Bob é que não vai gostar, né? Bom, mas enfim, obrigada por ter vindo, obrigada Obrigada eu pela pelo sua convite. disponibilidade e foi um prazer te conhecer mais a fundo. Foi uma delícia. Como eu falei, eu amo falar de pole dance. Sempre que eu tenho oportunidade, eu venho conversar, porque, né, precisa ainda ser muito desmistificado. E foi uma delícia mesmo o papo, eu amei mesmo. Obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui e sempre à disposição. Ah, combinado. Viu, pessoal? Como todo mundo pode fazer um exercício diferente, então olha aí, ó, o pole dance é uma das estratégias que você pode conduzir para alta performance, para sair da tarefa, ir para a estratégia. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Comentem, compartilhem e te espero no próximo podcast. Tchau, tchau.